agradeço a presença de todos. A gente vai tentar colocar aqui uma estrutura para que cada um possa pensar, chegar às próprias conclusões e compartilhar aqui algumas conclusões que nós chegamos, né? Então vamos em frente. O problema todo começou aqui, a gente vai fazer um pequeno resumo, né, um histórico dos eventos, né? Em fevereiro, alguns deputados republicanos pediram as sanções contra o Alexandre de Moraes. Em maio, o Marco Rubio, dando uma entrevista, né? O Marco Rubio é o número 1 da diplomacia americana, o Secretary of State. Numa entrevista, ele confirmou que havia uma forte possibilidade de sanções e que já havia sido iniciado uma investigação, mas isso foi extraoficial. Depois, no dia 15 de julho, né, agora, foram anunciadas as tarifas de 50% sobre as importações do Brasil e o início desse 301 Investigation, que a gente vai tentar elucidar um pouquinho o que isso significa. Depois, no dia seguinte, o Brasil respondeu com ameaça de retaliação na OMC. No dia 18 de junho, foi aberto o prazo para comentário público nos Estados Unidos. Isso é parte do processo legal, né, da investigação. E as próximas etapas agora, as próximas datas, para a gente ficar com isso na cabeça, 1º de agosto devem entrar em vigor as tarifas de 50%, caso não haja mudanças, né? É possível que haja mudanças. No dia 18 de agosto é o prazo final para envio de comentários, né? O ESTR é o US Trade Representative, é a autoridade de trading, né, de International Trade, que vai decidir. E no dia 3 de setembro, uma audiência pública sobre a investigação 301. No dia 10 de setembro, há uma previsão de resposta formal do Brasil para a OMC. E no dia 1º de outubro, aí é aquele prazo que os Estados Unidos pode mudar, o Trump pode modificar as sanções ou até fazer contramedidas. Tá? Então, o primeiro ponto, pessoal, que a gente gostaria de destacar aqui é o seguinte: isto não é, na nossa leitura, um problema comercial. Isso não é um problema econômico, isso é uma questão totalmente política, isso é uma crise política, né? Quem tem um pouquinho mais de cabelo branco lembra daquele momento, daqueles tempos, né, em que a Bolsa Brasileira, os mercados todos giravam em torno de notícias, né? Todo mundo tinha seus consultores em Brasília e tal. Então a gente tem no Brasil uma certa experiência para lidar com crise política, mas é um outro bicho, tá? É uma outra coisa, é uma crise de uma outra natureza. Então, isso torna qualquer tipo de prognóstico, de previsão, bastante mais complexo e difícil de fazer. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que olhar na nossa leitura é a base legal dessas sanções individuais. A primeira coisa é a Lei Magnitsky. O que é essa tal de Lei Magnitsky? Tá? Essa lei foi criada em 2012 e depois ela foi expandida em 2016. Então, o primeiro comentário que a gente faz aqui é o seguinte: tem algumas análises que a gente vê no Brasil de que, isso é uma loucura do Trump, isso aí é uma invenção, ele tá criando coisas, isso é um voluntarismo. Isso não é correto. Isso é uma coisa comum, relativamente frequente e usual nos Estados Unidos. Qual é a ideia da Lei Magnitsky? É punir individualmente pessoas envolvidas em violações de direitos humanos, corrupção e lavagem de dinheiro. Então, primeiro ponto, a Lei Magnitsky, ela atinge indivíduos e não países, e não entidades, empresas. Ela é individualizada. E ela não é econômica. Isso aqui não tem nada a ver com guerra política. Isso aqui é um posicionamento com guerra, de tarifas, uma questão econômica. É uma questão política, tá? Qual é a aplicação da lei? Ela não atinge pessoas ou instituições, apenas pessoas físicas. No entanto, ela pode atingir familiares e colaboradores diretos, tá? E a gente viu isso na Rússia. Quando o Putin invadiu a Ucrânia, teve uma perseguição. Eu estava morando em Londres na época, era até interessante ver. Os oligarcas russos lá que estavam em Londres, todos fugiram, tá? Porque eles foram impactados aqui pela Lei Magnitsky. Tá? Então ela pode ir adiante. Como a gente está vendo na imprensa, uma possível expansão aí das pessoas envolvidas. Ela também
pode atingir bancos e instituições financeiras que trabalhem com essas pessoas. Então, o cara que está investigado pela Lei Magnitsky, ele fica meio radioativo, tá? E os bancos vão ter um cuidado aí de compliance, etc., com esse pessoal. Tá? As possíveis sanções: proibição de entrada no território americano, congelamento de ativos nos Estados Unidos, bloqueio de transações com instituições financeiras americanas e a proibição de empresas americanas de fazerem negócio com as pessoas sancionadas. Então, em resumo, ela praticamente inviabiliza a vida financeira do indivíduo. A gente tem algumas pessoas, alguns clientes aqui perguntaram: isso pode atingir uma empresa, pode atingir uma conta, por exemplo, contas de brasileiros nos Estados Unidos? De maneira alguma, isso não há a menor possibilidade. Essa lei, ela é direcionada para indivíduos, tá? E não para entidades, e ela não é uma coisa geral, tá? É uma acusação muito específica, tá? Algumas aplicações recentes, tá? Esse Dan Gertler, tá? Um bilionário israelense, em 2017, ele foi ligado à mineração no Congo, corrupto, foi impactado pela Lei Magnitsky. Félix Batista, senador da República Dominicana, envolvido em corrupção e lavagem de dinheiro no Haiti. O secretário do Partido Comunista na China, por causa da repressão lá com as minorias étnicas em 2020. Ministro de Defesa de Cuba. Vários empresários e militares em Mianmar após o golpe militar de 2021. Né? Vários políticos, Venezuela, Nicarágua, Belarus. Tá? Então aqui, pessoal, qual é a mensagem aqui? Isto é uma vergonha internacional para o Brasil. Tá? Isso aqui não é coisa pouca. Isso não dá para dizer que é um voluntarismo do Donald Trump. Isso é um negócio sério pra caramba. Tá? E coloca aí as pessoas envolvidas dentro de um grupo, né? É uma turminha que nenhum de nós quer participar aqui, né? Qualquer um desses aqui que pedisse para abrir uma conta aqui não ia ser aceito, tá? Então, essa é um pouco a Lei Magnitsky. A questão das tarifas, tá? Isso é uma invenção do Trump, é um ato excepcional? Não é. Essa ideia de você aumentar tarifas de uma forma unilateral, ela está prevista no Regramento de Comércio Exterior americano desde 1974. Isso aqui tem mais de 50 anos, tá? Então, o que ela diz, tá? Agora aqui a gente já não está falando, é outra coisa, completamente diferente, tá? Então a gente tem duas frentes de dois eventos diferentes. Uma coisa é a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, outra coisa é as tarifas, o tarifaço, né? Então, práticas comerciais discriminatórias ou prejudiciais ao comércio americano. O que são as sanções aqui? Tarifas, cotas ou suspensão de benefícios. Tá? Vamos dar um exemplo aqui que é interessante a gente observar. Isso aconteceu com a China em 2017. O mercado não fala muito nisso, tá? Mas esse tarifaço contra a China já aconteceu em 2017. Tá? Não teve inflação, by the way. Tá? Então, não aconteceu nada. E continua vigente. E continua vigente. E continua vigente. As acusações na época eram roubo sistemático de propriedade intelectual americana por parte da China, subsídios e políticas que favoreciam estatais chinesas, né? Práticas comerciais coercitivas e desleais em vários setores. E os resultados, tá? Os Estados Unidos impôs tarifas de 10% a 25% e afetou 370 bilhões em exportações chinesas. Isso aqui é 10 vezes mais do que está sendo discutido agora no Brasil, quase 10 vezes mais. Tá? A China retaliou e colocou tarifas em 110 bilhões de exportações americanas. Em 2020 foi assinado um acordo, né? Vejam que essa briga começou em 2017, em 2018 eles oficializaram as tarifas e lá em 2020 foi assinado um acordo. Qual era o acordo? A China se comprometia a aumentar as importações dos Estados Unidos em 200 bi. Esse acordo nunca foi cumprido, tá? Teve várias versões do acordo, tá? Ou diversos rounds de negociações, e as tarifas se mantêm até hoje. Tá? Então eu volto àquele ponto. Essa interpretação de que isso é uma maluquice, de que isso é uma coisa
fora do comum, não é. Isso aí que, de uma certa forma, é business as usual para os Estados Unidos. Aqui eu fiz uma planilhazinha bem simplificada de sanções recentes, tá? Então a gente vê aqui, ó, China, 2018, roubo de tecnologia, direitos humanos, repressão em Hong Kong e práticas de comércio não unfair, né? Aí isso a gente vê que são vários, né, casos e é muito ruim para o Brasil estar nesse grupo de países. Então esse aqui é um primeiro ponto, tá? Nós estamos lá, Sudão, Zimbábue, Síria, Irã, quer dizer, Coreia do Norte, Mianmar. É bem ruim isso, tá? Mas é algo que é parte do arsenal diplomático, geopolítico, comercial das nações. Tá? Algumas conclusões aqui, pessoal. O uso de tarifas e sanções é frequente, o que eu tenho dito, o que a gente comentou agora. É frequente, tem vários precedentes nos últimos anos. Tá? As medidas estão amparadas em marcos legais consolidados. Claro, pode-se discordar dessas medidas, pode-se dizer que elas são injustas, são incorretas, são indevidas, mas elas são parte de um marco legal e regulatório que já existe, né? A Lei Magnitsky foi criada em 2012 e o Trade Act tem mais de 50 anos. Essas leis têm sido aplicadas de forma recorrente nos Estados Unidos. Então, quando o pessoal fala no Brasil, isso aí vai desaparecer, isso é maluquice do Trump, não é, turma. Não é. Isso é uma coisa relativamente frequente. Tá? As tarifas e as sanções são instrumentos de pressão nas relações internacionais, não são uma invenção do Donald Trump. Né? E aqui é uma coisa muito importante, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas no Brasil analisar isso. Puxa, é o Bolsonaro, é o Eduardo Bolsonaro. Isso é o Trump está apoiando. O Trump não está nem um pouco interessado com o Bolsonaro ou com a família do Bolsonaro. Não é nada disso. Ele não tem nenhuma simpatia. São questões de interesse geopolítico americano. Certo ou errado, aonde a gente se coloca dentro dessa briga, é preciso entender a motivação dos atores. Né? E a motivação é uma questão geopolítica americana, não é uma simpatia por ninguém. Né? O governo brasileiro interpretou as ações dos Estados Unidos como uma agressão à soberania nacional. Esse é um discurso muito ruim. Né? Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, não imperador do mundo. Precisa ser imperador do mundo para fazer o que ele fez. O Obama fez isso, o Biden fez isso. Isso acontece há muitos anos, isso é uma coisa relativamente usual. Né? Não é um gringo que vai dar ordens aqui. Ok, isso é uma postura, mas é uma postura que talvez não entenda ou que procure analisar as coisas de uma forma um pouco diferente. Tá? Me parece que o governo brasileiro está querendo ver a crise como uma oportunidade política. Tá? Essa parece que tem sido a aposta. Vamos fazer um discurso nacionalista, vamos atribuir isso a um desejo do presidente Trump de ser imperador do mundo, né? E vamos ignorar tudo mais que está acontecendo. Né? No entanto, as consequências econômicas aqui na nossa leitura podem ser bem ruins, e aí depois a gente vai procurar mostrar isso. Como é que a gente pode entender as medidas com o Brasil? O Brasil se posicionou de uma forma oposta aos Estados Unidos. O Brasil tem tido nos últimos anos, apesar da longa história de relação, né, entre os Estados Unidos e o Brasil está claramente se aproximando cada vez mais da China em oposição aos Estados Unidos. Né? Isso acontece tanto no discurso diplomático, né, na questão externa, quanto em decisões de política interna. Aqui eu não vou me deter muito, pessoal, mas tem uma listinha aqui de coisas, né? O alinhamento com a China em fóruns internacionais, a oposição ao uso do dólar como moeda internacional. Isso aqui é mexer com fogo. Tá? Os Estados Unidos têm uma total consciência da importância para a economia americana de que o dólar se mantenha como moeda de reserva internacional. Então, quando o presidente Lula
vai num congresso internacional e diz que temos que desdolarizar a economia internacional, ele está brincando com fogo aqui. Ele está realmente, né, se colocando como um inimigo geopolítico dos Estados Unidos. Apoio de mecanismos de financiamento alternativo, como o uso de moedas locais, a recusa em condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia e a recusa também em fornecer apoio militar à Ucrânia, o apoio dos BRICS ao Irã, que é um inimigo, arqui-inimigo dos Estados Unidos, a oposição sistemática a Israel. A Israel é um aliado fortíssimo dos Estados Unidos. A realidade é, compra a briga com Israel, vai comprar uma briga com os Estados Unidos. Declarações ambíguas do Brasil sobre Taiwan e Hong Kong, né? Isso aqui também é um issue bem complicado. O próprio Xi Jinping já disse, provavelmente é um discurso político interno, né, para a audiência chinesa, mas ele já disse que ele vai retomar Taiwan, que retomar Taiwan, né, é um ponto fundamental na política do Partido Comunista. Vai lá o Brasil e apoia isso, né, se aproxima. Abertura à tecnologia e infraestrutura chinesa no Brasil. Huawei está banida na Europa, está banida nos Estados Unidos. O Brasil abre os braços e chama, né? Presença chinesa em projetos de infraestrutura crítica no Brasil. Né? A China hoje superou os Estados Unidos, como a gente sabe, né, como o maior parceiro comercial americano, acordos estratégicos com a China. Então, e principalmente aqui, compra de petróleo da Rússia. Isso aqui é um ponto muito importante. O Lindsey Graham, que é um senador muito importante nos Estados Unidos, ele tem antecipado isso, né? Ele tem dito que nas próximas semanas os Estados Unidos vai impor tarifas de 500% para os países que estão comprando petróleo da Rússia. E a retórica é muito aquecida, né? Ela é muito emocional com relação ao petróleo da Rússia, né? E o Brasil está sendo citado assim direto. Olha, acho que fazem muitos anos que o Brasil não é tão citado na mídia americana como tem sido agora. O que o pessoal está dizendo? Brasil, Índia, África do Sul, né, estão viabilizando a guerra na Ucrânia. Então, isso aqui é bem, bem sério, né? Então, isso aqui é mais ou menos óbvio, né? Que ao se posicionar dessa forma, o Brasil está vamos dizer, se colocando de uma forma muito clara, né, e muito visível como um inimigo geopolítico dos Estados Unidos. Então essas sanções, elas vêm como uma consequência, na minha leitura, natural. A gente pode concordar ou não com a posição do Brasil ou dos Estados Unidos, mas é óbvio que isso ia dar em briga, né? Não tem como, não podemos nos surpreender, né? Aqui eu queria fazer um retrospecto, pessoal, bem rápido, tá? De como é que a gente tem comentado isso já há mais de ano, tá? Quase um, né? Então, em março de 2024, perdão, isso aqui foi a primeira página do nosso Comitê de Investimento, a nova Guerra Fria. Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, e China, perdão. Segunda Guerra Fria, né? E o Brasil, conscientemente ou não, entrou nessa briga. Então, é por isso que a gente está vendo essas medidas, né? Aqui a gente faz eu não vou repetir isso, mas a gente faz uma análise da ascensão da China no cenário internacional, né, a partir da entrada da China no WTO, né, em 2001, né, a China se transformou na fábrica do mundo e começou um crescimento econômico extraordinário, né? Na nossa leitura, esse desenvolvimento grande da China acabou. A gente tem sido muito consistente nisso há mais de 2 anos, acho que mais de 3 anos a gente tem dito. Acabou o crescimento rápido da China, né? Se a gente olhar aqui o crescimento do PIB chinês, está numa trajetória claramente de declínio, né? E a população, a China tem um problema sério de população, ela tem uma bomba demográfica lá. Tá? Então, e aqui a gente mostra a relação, a diferença ainda grande, né, enorme do PIB da China, tá lá atrás. A China ainda é um país de terceiro mundo, apesar do ponto de vista de PIB, né? E aqui em azul a gente vê o crescimento do PIB americano nos últimos anos e em vermelho o crescimento do PIB da China, né, o PIB per capita.
Depois, em janeiro de 25, nós retomamos, trouxemos de volta o mesmo slide. Tá? Isso está com a vitória do Trump, isso se exacerbou ainda mais. Aí a gente falava, né? Repetimos mais ou menos os mesmos slides, mostramos, por exemplo, a força de trabalho americana mais produtiva do mundo, agora com o Big Beautiful Bill do Trump, né, com redução de impostos, a produtividade na economia americana está crescendo muito. Então, isso aqui é uma guerra econômica entre Estados Unidos e China. Né? Na nossa leitura, a China não vai pegar nunca os Estados Unidos e a gente acha que a China não tem condição de comprar essa briga. Tá? Que os Estados Unidos vence a Guerra Fria. Tá? E o Brasil parece que, infelizmente, se aliou com um lado que provavelmente vai perder. Tá? Mas não é uma coisa simples, não dá para fazer uma análise. Depois, em abril desse ano, né, de 25 no nosso comitê também, nós comentamos que as reformas do Trump, a política dele era uma política de descontinuidade, né, de transformar a ordem econômica mundial, né, uma política digamos, de rupturas, né. Em julho, agora, no mês passado, no nosso comitê de novo, tá, nós falamos em choque de capitalismo e realinhamento geopolítico. Aqui, ó, realinhamento geopolítico, e falamos também em rupturas no sistema financeiro internacional. É o que a gente está vendo no Brasil, é uma ruptura. É exatamente isso que está acontecendo. E dentro desse contexto é que se inserem essas medidas. Então vamos lá, fazendo uma simplificação, né? A gente tem os países aliados dos Estados Unidos, né? Europa, Japão, Reino Unido, Israel, Coreia, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Não quer dizer que não possa ter uma briga aqui, né, de tarifas entre Estados Unidos e Canadá. E aqui os países aliados da China. Rússia, Irã, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Paquistão, Brasil e África do Sul, através dos BRICS. Isso aqui, pessoal, não é a minha opinião, isso aqui não tem nenhuma subjetividade. Isso é absolutamente simples, real e claro. Então o Brasil está no lado errado aqui nessa briga, tá? Ou talvez nossa projeção, né, esteja errada, talvez a China vença os Estados Unidos. Pode ser, mas o fato é, o Brasil hoje está aliado a inimigos políticos dos Estados Unidos. Então isso não é sobre o Bolsonaro. O Trump não tem o menor interesse no Bolsonaro, o Trump não é antipetista, ele não quer nada. O que ele quer é pegar o Brasil, tirar desse quadro da direita e botar no quadrinho da esquerda. Esse é o objetivo, é simples pra caramba. O Brasil é um país importantíssimo no cenário mundial, é um produtor aí de commodities agrícolas e commodities minerais, né, absolutamente estratégico para qualquer um, e é isso, é uma briga pelo Brasil, né? Os Estados Unidos quer e a China também quer. E essa ideia de que o Brasil vai ficar ali, faz uma demagogia aqui, outra ali, vai fazendo, apaziguando os dois lados, eu acho que se o presidente americano fosse outra pessoa, poderia funcionar, mas com Donald Trump isso não vai funcionar. Tá? Essa nova ordem geopolítica tem dois blocos concorrentes. Os Estados Unidos aqui tem um modelo de mercado aberto, regulação mínima, né? A China adota um modelo de economia planejada, muitos no Brasil, né? A esquerda brasileira gosta desse modelo chinês, admira o modelo chinês, então tem uma certa afinidade natural, entre o governo hoje do PT e da China, né? Mas eles não são blocos fixos, né? Na Guerra Fria tradicional lá, a gente tinha lá o Pacto de Varsóvia, os países assinavam lá, né? Eram como você pertencia a um clube, né? Você tinha o Bloco Ocidental, ou então você tinha o Mundo Livre e os países da Cortina de Ferro. Hoje não é assim, hoje você tem blocos dinâmicos, né? Você tem a África do Sul entrando e saindo, a Índia, por exemplo, parece que está em transição, a Índia parece que está saindo dos BRICS e entrando nos Estados Unidos. E tem muita gente reclamando na Índia, né? Eu estava olhando esses dias os jornais lá e os caras estão dizendo que é uma tremenda interferência absurda dos Estados Unidos. Por que eles não podem comprar o petróleo da Rússia? A Índia é o segundo maior comprador de petróleo russo do mundo, né?
E o ministro lá estava dizendo, eu não sei de onde é que vem o petróleo para mim é tudo igual, eu compro pelo menor preço, né, para fornecer energia barata para o povo da Índia, né? Então essas coisas são muito fluídas, né? Mas não tem como negar que o Brasil está aliado mais à China hoje do que aos Estados Unidos. São economias interligadas, né? O Brasil exporta 41 bi para os Estados Unidos, 12 bilhões, 12% das exportações do Brasil vão para os Estados Unidos, e é o segundo maior destino após a China. E o Brasil importa 49 bi. Então, tanto isso não é um problema econômico, que os Estados Unidos têm um superávit com relação ao Brasil. Se fosse um problema econômico, não teria por que fazer tarifas, né? E aqui é 18% das importações totais do Brasil vem dos Estados Unidos. Agora aqui começa, pessoal. Esse ponto aqui é o ponto mais crítico, muito mais crítico do que as exportações. Tá? É a questão do FDI, o Foreign Direct Investment, é um investimento direto. Entraram no Brasil 71 bilhões de dólares no ano passado do investimento direto. 85% veio dos Estados Unidos. Tá? Outro ponto que a gente tem que pensar é a captação de empresas brasileiras no mercado americano. No primeiro semestre foram 11 bilhões de dólares de emissão de títulos de renda fixa. Aqui isso é bem importante para financiar as grandes empresas brasileiras, né? Então, olhando aqui o setor externo brasileiro, a gente não tem tempo, né? Mas e também não, acho que não é o objetivo fazer uma análise muito detalhada disso aqui, tá? Mas o que a gente vê? O Brasil tem um saldo positivo na balança comercial de 75 bilhões de dólares, né? Exportações de 337 bi e importações de 263 bi. Então o Brasil tem um saldo positivo, ele gera divisas, gera dólares. Na balança comercial, no entanto, na balança de serviços, sai 50 bi, o Brasil importa serviços, né? Um importador líquido de serviços. Na balança de capitais, lucros, dividendos e juros, ele também manda para o exterior 96 bilhões e transferências unilaterais doações, é o brasileiro que é o cara que está, o brasileiro que está nos Estados Unidos que manda dinheiro para o Brasil, é um valor pequeno. Mas o fato é o seguinte, a gente tem um déficit de transações correntes de 68 bilhões de dólares. Não é pouca coisa. Ou seja, todo ano sai 68 bi a mais do que entra no Brasil. Isso é coberto hoje totalmente pelo investimento estrangeiro direto, né? Investimento de portfólio são os investimentos na Bolsa, né, na Bovespa em renda fixa por parte dos estrangeiros. Aqui teve uma saída de capital, né, de 4 bi. Então, o investimento direto, né, o FDI, mais o investimento de portfólio, dá 67 bilhões positivos, que paga o déficit no saldo de transações correntes. Então a gente tem uma situação mais ou menos confortável, tá? As reservas são altas, são 330 bilhões de dólares de reserva, é um ano, né, de importação, a importação é 337, então tá ok, mas não é muito bom isso aqui. Se a gente fizer um cenário aqui, é claro que isso aqui não é uma conta de padeiro, tá, turma? Porque tem um monte de coisas aqui que são super simplificações. Mas vamos imaginar só o seguinte, as exportações do Brasil caem 5% por conta dessas tarifas. Perde 17 bi em exportação. No investimento direto, você perde também 5%. Perde mais 4 bi. E no investimento de portfólio, você tem uma saída de 4,5 bi, né, nos próximos 12 meses. Você já tem um déficit de transação, você tem um déficit na balança externa de 22 bilhões. É muito. Não é bom ter isso aqui, tá? Bom, com 330 bi de reserva, isso aqui não vai quebrar ninguém. Mas se a gente fizer um cenário 2 e a gente imaginar 10% de queda na exportação, 10% de queda no FDI e 10% de aumento de remessa para o exterior, a gente já vai ter que usar 61 bi das reservas, já é 20% das reservas. Então, não é um cenário extremamente confortável esse aqui.
tá? Não é um cenário extremamente confortável. O Brasil não deveria brigar com os Estados Unidos. O Brasil não tem roupa para ir nessa festa. Não é inteligente isso. Tá? Setor externo, tá? Como fazendo uma análise aqui mais do que a gente viu aqui atrás. Déficit de transações correntes de 2,5% do PIB, 100% financiado com investimento. Né? Tá bom. Reservas internacionais robustas, 100% de cobertura da dívida de curto prazo, 12 meses de importações. CDS estável, né? E a vulnerabilidade externa pode aumentar se houver queda de exportação e saída de investimentos. A situação não é de crise, mas ela pode ficar desafiante. Tá? Eu acho que essa esse aqui é a mensagem. O que tá fazendo aqui o CDS, né? O Credit Default Swap, que é a melhor indicação de risco externo do país. Super tranquilo. O mercado de CDS não está indicando isso. O mercado não está preocupado com aquela conta de padeiro ali que a gente fez. Por enquanto, ninguém está preocupado com isso. Mas não é uma situação extremamente confortável. Tá? Isso aqui é claramente um aumento de risco Brasil. Então, indo para a conclusão aqui, turma, implicações para a estratégia de investimento internacional na nossa leitura. Tá? Esse conflito pode ter graves consequências para a economia brasileira. A gente já está vendo o setor exportador, né? Estava conversando com o Xin antes da call, preparando um pouquinho a nossa mensagem aqui, e a gente estava comentando, né? Se você olha quanto por cento do PIB brasileiro depende dos Estados Unidos, da exportação, não é muito, é muito pouco, né? Mas aí é aquela coisa, você morre afogado num lago com profundidade média de 30 centímetros, né? Porque tem várias empresas muito importantes, vários setores muito importantes que dependem dos Estados Unidos. Então a gente já está vendo, né, uma preocupação grande de vários empresários, de várias empresas, né, com isso. É preciso acabar com essa briga, né? As sanções e as tarifas, na nossa leitura, representam um risco sistêmico considerável aqui. Isso elevou o risco Brasil, é algo que não estava no radar. Ainda não é um choque, tá? Mas isso é um choque iminente no risco Brasil, né? Se houver uma escalada coercitiva por parte dos Estados Unidos, imagina, ninguém sabe, eu acho que não dá para fazer uma previsão sobre o que o Lula vai fazer, o que o governo brasileiro vai fazer. Mas imagina se o Trump pega essas tarifas de 50 e bota para 100, ou bota para 150, como ele já fez várias vezes em outros países, né? Isso pode gerar impacto econômico imediato e desdobramentos estruturais que não são bons. Tá? Os Estados Unidos é a principal fonte de FDI no Brasil, do qual depende o equilíbrio das contas externas. Né? Então, se outros países, né, ou empresas multinacionais decidem reduzir investimentos por conta de um aumento de risco Brasil, né, se alguma empresa ou um grupo econômico concluir, o Brasil está aliado lá com aqueles países lá, né, Irã, Rússia, Venezuela, etc. Eu prefiro colocar minha fábrica no México. Né? Não sei. Isso aqui pode ter um impacto, e isso é real, na nossa leitura é real. Devido à natureza política da crise, é difícil prever o desdobramento. Tá? Mas o que a gente vê é um aumento significativo do risco Brasil. Aqui. Tá? É difícil, né, pessoal, nós aqui da Straton, descrevermos isso, sugere aumento da diversificação internacional. Parece que a gente está vendendo o nosso produto. Tá? Mas aqueles de vocês que nos acompanham, em 5 anos, isso é a primeira vez que a gente fala isso. Tá? A gente sempre procura evitar fazer qualquer comentário sobre o dólar e sempre procura não comentar sobre a economia brasileira, sobre a estrutura brasileira, porque não é o nosso papel e não é o que a gente faz e não é a nossa especialidade. Mas agora a gente tem uma situação muito clara. Né? Os Estados Unidos, o Brasil comprou uma briga com os Estados Unidos. Né? Então,
Então, isso não pode ser ignorado na nossa leitura. Tá? A gente não está sugerindo, pô, o real vai desvalorizar iminentemente, tem que abrir uma conta agora, etc. A gente nunca faz esse tipo de call, mas a verdade é que esse negócio pode ser complicado. Aqueles que imaginam que o Trump é errático, que o Trump vai e volta, é porque não prestaram bem atenção. O Trump não é errático. O Trump ele negocia. Se você está vendendo a sua casa, né, e você fala assim, ó, o preço é 100, nem um centavo a menos. Ó, você vai dizer isso, no dia seguinte você volta a falar com o comprador, você está já lá, pô, cara, você me dá aqui uma outra coisa e tal, a gente fecha por 85. É isso. O Trump não é um político, ele é um empresário, ele pensa como empresário, ele é um negociador. Então ele coloca isso, ele coloca um preço lá em cima, porque, né, depois ele vai ter uma gordura, e assim ele vai e volta nessas negociações. Esse comportamento dele com relação às tarifas, ele não é um comportamento errático, é um comportamento não ortodoxo, né? Ele está obrigando os países a sentarem e a negociarem. Como a gente viu em 2017, levou 3 anos para fazer um acordo com a China e ela não cumpriu. Né? Então, ele sabe disso. Ele está querendo fazer esses acordos rápido. Então, eu acho que não dá para ignorar isso. Eu acho que o Brasil tem que sentar, tem que entender isso, tem que negociar. E no limite, né, ele vai ter que fazer algumas concessões. Claro que a China também está lá, certamente, está conversando com o Brasil. A China hoje é importantíssima para o Brasil, talvez mais importante do que os Estados Unidos no curto prazo, mas sem os Estados Unidos não vive. Então eu acho que tem que ter um posicionamento muito habilidoso aqui por parte dos negociadores no Brasil. Quanto tempo o Brasil aguenta uma guerra comercial dos Estados Unidos? Com essa situação externa. Essa situação externa é muito boa, né, em situação normal de temperatura e pressão. Ela não é uma situação externa muito forte. Né? Então, se a gente tiver um cenário assim, ó, de queda, você começa a ter um problema aí as agências de risco vão começar a olhar, etc. Né? De repente você pode se falar num downgrade de novo. O Brasil recém conseguiu voltar, né, para o grau de investimento. Então, eu acho que diante desse cenário, o que a gente poderia fazer aqui nessa call é tentar mostrar algumas coisas básicas, né, na nossa leitura. Primeiro, eu não vou dizer que é um posicionamento legítimo dos Estados Unidos, porque aí já entra no juízo de valor, mas é algo que poderia ser imaginado que os Estados Unidos ia fazer. Exato. Né, dado constantemente, né, esses comentários do Brasil em oposição a tudo que os Estados Unidos faz e diz no cenário internacional. Né? Então, acho que poderia ser previsível essa crise. Né? Diante disso, o que a gente está... só para concluir aqui, o que a gente está fazendo na carteira? Né? Nós estamos colocando o risco, se vocês observam aqui a gente entrou em 2025 com o pé no freio aqui um pouco, fomos aumentando a posição de caixa de commodities. Commodities aqui é ouro e Bitcoin. Né? E estamos hoje com 20% da carteira em ouro e Bitcoin, ainda numa posição defensiva, mas catching up aqui com o risco. Né? E o mercado... eu acho que alguns de vocês estavam no nosso último comitê de investimento, né? O mercado está fazendo o all-time high esse ano em todo o mundo, né? O mercado está muito forte. Então, do ponto de vista de renda variável, a gente está otimista com o mercado americano. Na renda fixa, o Shin pode falar um pouco mais, mas a gente está mais ou menos numa posição, não temos mudado muito a posição da carteira. E eu acho que era mais ou menos isso. Eu não sei, Shin, se você queria complementar alguma coisa. Eu acho que o Brasil, eu acho que ele está numa situação bem difícil, porque o governo está numa situação difícil, porque como ele tem relações comerciais muito fortes com a China e com a Europa, ele não pode simplesmente largar e falar, não, estou alinhado com você, Estados Unidos. Então, e ao mesmo tempo ele também não pode recuar muito com relação totalmente, tirar totalmente ou fazer uma ruptura com
ou desalinhar totalmente com os Estados Unidos. Então, essa diplomacia aí é uma questão bastante difícil para o governo brasileiro. Eu acho que eles estão e ele não só está sendo pressionado pelos Estados Unidos, como está sendo pressionado pelos empresários brasileiros, que obviamente devem estar muito insatisfeitos, muito preocupados com o que está acontecendo nesse momento. Então acho que a situação dessa é bastante delicada. E se esse cenário que você mostrou agora, Marcelo, onde 10% ele aumenta o déficit em 10%, ou seja, ele perde 60 bi de dólar ao ano, ele não consegue resolver esse problema só com os juros da reserva internacional que ele tem. Mesmo porque esse dos 350 bi que ele tem de reserva internacional não é 100% em dólares ou em títulos do tesouro. Ele tem muita coisa em ouro e em outras moedas também. Como é que ele resolve isso? Ele vai resolver tentando primeiro segurar a saída de fuga de capital, né? Ele vai tentar segurar remessa de lucro para fora. Ele vai tentar fazer alguma coisa para não ter essa perda essa redução nessa conta. E isso pode vir com algumas barreiras, né, com relação a algumas restrições com relação à remessa de dinheiro para fora, que é o que a gente teve agora nesses últimos meses, um ensaio disso, né? O governo foi lá e aumentou o IOF do dia para a noite, né, de um dia para o outro. Depois não passou pelo Congresso e depois voltou a vigorar de novo. Isso talvez tenha sido só um pequeno ensaio do que pode vir a acontecer daqui para frente, se essa situação continuar se escalando ou continuar piorando, se deteriorando. Eu vejo com uma certa preocupação essa situação nessa sinuca de bico que o Brasil está agora. A parte comercial com os Estados Unidos, como o Marcelo falou, é pequena. O principal parceiro comercial do Brasil hoje é a China. E eu acho que ele vai continuar sendo. Então, não sei como é que ele sai dessa. Obrigado, pessoal. Estamos sempre à disposição. Obrigado pela atenção de vocês e a gente vai passar a cópia da apresentação. Forte abraço. Boa noite.